Fala galera, bem-vindos ao Fac Nerd. Hoje a gente vai falar de Superman e Lois, o mais novo seriado da CW, que finalmente saiu o primeiro episódio e a gente vai comentar ele todo aqui pra você. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente. E não se esquece de ativar o sininho para você receber os próximos vídeos. Superman e Lois, o mais novo seriado da CW, que compõe todo o universo do Arrowverse, ou CWverse, como ela quer chamar agora. O primeiro episódio foi lançado, o episódio piloto, e a gente vai contar tudo eles aqui pra você, com spoiler, hein? Então fica ligado, se você quiser não tomar spoiler desse primeiro episódio, que a gente vai comentar tudo que aconteceu no primeiro episódio. Então é tudo com spoiler. O episódio começa com uma recapitulação da história do Superman. De novo. Sim, de novo. É uma recapitulação rápida, então não incomoda tanto. Até porque o filme, o herói já está bem estabelecido, então a gente precisa contar algumas coisas do passado dele. Então ele mostra ele conhecendo, ele chegando na Terra, né, vindo de Krypton destruída, a mesma história. Ele conhece os Kent, é adotado, o pai dele morre, ele conhece a Lois, ele vai para Metrópolis, conhece a Lois como jornalista, ele apresenta os poderes, ele conta dos poderes para ela, né? E pede ela em noivado na Fortaleza da Solidão, uma coisa emblemática. Nesse episódio também já acontece a primeira grande homenagem aos quadrinhos, que é justamente a primeira aparição do Superman. Nessa recapitulação mostra ele trabalhando no início de carreira, digamos, e a primeira cena é uma homenagem direta à capa da primeira revista dele. A homenagem não só está no fato de ele estar segurando um carro verde, a posição que ele está segurando esse carro verde, mas também o fato do uniforme, que é tirado direto dos quadrinhos para esse momento. É incrível, é incrível. O seriado já começa com o pé direito. A cena, então, complementar é justamente para demonstrar isso. A interação dele com a criança já mostra claramente que aquele Superman é o Superman baseado na esperança clássica dos quadrinhos. O herói que é capaz de tudo, mas ao mesmo tempo ele é super humano, é super humilde, é super companheiro da população dele. O Superman dos quadrinhos sempre foi um baluarte de esperança. E o seriado se preocupa em demonstrar exatamente isso nesse início de episódio. Já mostrar que ele é diferente do Homem de Aço, do filme recente do Zack Snyder, que ele tem uma pegada muito mais esperançosa e bonita, com roupas mais coloridas. Então é uma visão bem diferente, seguindo mais o jeito da CW, que ela tem apresentado os heróis dela, como em Supergirl, por exemplo, que é a comparação direta com o Superman. Detalhe que nessa recapitulação de Superman e Lois não é referenciada nada da CW, o que é uma coisa meio estranha, já que esse seriado faz parte do mesmo universo, mas eles ignoram completamente tanto os crossovers quanto os acontecimentos que ocorreram em Supergirl, ou até o próprio descobrimento dos gêmeos também não é mostrado nessa recapitulação. Dando a entender que o seriado está meio solto. No início do episódio, já no tempo presente, a gente descobre que um reator está sofrendo uma ameaça de explosão. Superman chega lá, numa das coisas mais clássicas dele. Ele rapidamente verifica a área, especifica o problema e resolve o problema. De uma maneira simplesmente incrível. A maneira que ele utiliza os poderes dele e a inteligência dele, que é uma coisa que é muito pouco explorada às vezes nos filmes. Ele rapidamente percebe como ele pode resolver o problema e ele cria um iceberg gigante, utilizando esse iceberg para resolver o calor do reator. É simplesmente incrível essa cena. É muito bem feita. Mostra já que o CGI do seriado é muito bom. Tipo, o seriado tem dinheiro, sim. Eles vão saber usar isso. Pelo menos esse primeiro episódio já demonstrou isso. Geralmente os episódios piloto sofrem com problemas financeiros, mas esse primeiro episódio o CGI está muito bom. E essa foi uma cena que já demonstrou claramente isso. Ali também nessa cena a gente já tem uma dinâmica dos personagens. A gente vê a interação dele com o sogro dele, né? O general. É muito bem feita a cena. A interação deles enquanto Superman em general é muito boa. É muito bem feita. E já mostra um pouco também do lado família desse seriado. Afinal, lembremos, de todas as séries que o Superman já teve, o grande diferencial dessa é justamente a constituição da família. Normalmente, o Superman é o filho da família. Ele tem problemas com os pais e ele tem que ajudar os pais a resolver os problemas, ou a mãe dele. Mas aqui não. Aqui ele é o pai da família. Ele é a pessoa que tem que cuidar dos filhos. O diferencial é esse. Por isso o seriado já apresenta os filhos dele já na adolescência. Para ele ter todas as questões da adolescência para resolver.
O seriado se diferencia tanto de outros seriados do Superman, como Smallville ou Lois e Clark, dos anos 90. A questão da família. Então, os filhos dele são apresentados na cena seguinte, quando ele volta para casa. São apresentados Jonathan Kent e o Jordan Kent. Jonathan, um nome baseado no pai do Clark, na Terra. Ele já teve inúmeras vezes um filho com esse nome nos quadrinhos. Já foi apresentado de várias formas. Jonathan já teve poderes diferentes nos quadrinhos. Isso é uma coisa que o seriado brinca, porque mais pra frente vai ser revelado justamente o oposto do que a gente esperava. Mas o Jonathan é apresentado como um grande atleta, num quarto super iluminado, conversando com uma garota no computador, enquanto ele fala dos seus feitos grandiosos no colégio com o pai. No momento que o Clark entra no quarto de Jordan, é completamente diferente. A música alta, a escuridão do quarto e os pôsteres escuros fazem um contraste gigante com relação ao Jonathan. O detalhe desse momento é que o Jonathan está jogando Injustice 2, um jogo recentemente lançado, dando a entender que o seriado se passaria hoje em dia. Mas não me parece o caso. A gente vai conversar disso. Ao longo desse primeiro episódio, a gente descobre que a Martha Kent, tão famosa nos quadrinhos e agora no cinema também, né, a famosa Martha, ela acaba falecendo nesse primeiro episódio e Clark é obrigado a voltar para Smallville. Não só para o enterro, mas também para resolver as questões da fazenda. É então que somos reapresentados a Lana Lang, companheira clássica do Superman nos quadrinhos, junto com Lois. Já tinha sido utilizada em próprio Smallville e apareceu em inúmeras outras versões, inclusive no cinema também. Mas agora ela é reintroduzida. Então, sim, ela teve um namoro com Clark na adolescência e agora é esposa de um bombeiro de Smallville e ela que está cuidando das questões da fazenda, fazendo com que eles tenham que interagir com a Lana novamente. O momento da interação deles, principalmente para nós fãs de quadrinhos que já conhecemos a Lana como ex-namorada, a interação é muito boa, até pela questão do Clark ouvir a voz dela e reconhecê-la antes dela estar chegando. Com a super audição, ele já percebe que ela está vindo e você já sabe o que vai acontecer a seguir. As interações do arco da família são muito bem feitas. Os personagens conversam muito bem. A interação tanto dos filhos do Clark quanto dele e a Lois são muito bem feitas. Eles conseguiram criar uma química muito boa para realmente estabelecer eles como uma família, que é o que vai carregar o seriado. Se isso não desse certo, o seriado estava fadado ao fracasso. A construção do Jonathan e do Jordan até o momento em que eles descobrem o verdadeiro legado deles e quem é o pai é muito bem feita também. O Clark ele luta muito, discute muito com a Lois para não contar a verdade para as crianças, cada hora se referindo a motivos pelo qual ele não deve contar, ou porque eles podem estragar o segredo, ou porque eles podem ter problemas por terem os poderes ou por não terem os poderes, que é um cuidado que eles têm, principalmente com o Jordan, porque ele é diagnosticado com transtorno de ansiedade social e eles têm muito receio de o que ele podia fazer, já que tudo indicava que o Jonathan tinha poderes, como nos quadrinhos, e o Jordan não teria. Lembramos, esse é um ponto que é importante com relação ao Arrowverse. E agora, todas as séries da CW foram unificadas na Terra Prime. Na Terra Prime, isso acontece depois da Crise nas Infinitas Terras. Na crise, a gente é apresentado ao Jonathan Kent, o filho único de Superman e Lois. Com o fim da crise e a fusão na Terra Prime, a gente descobre na cena final do Superman que ele tem 2 filhos. Quando a Lois se refere a ele que ela está tendo problemas com os gêmeos. Clark questiona, mas não dá a entender se ele foi surpreendido pelo fato de que ele tinha outro filho ou simplesmente se ele estava simplesmente respondendo a Lois. O seriado da CW, no caso ali, ele não deixa claro, mas ele já apresenta pra gente que ele ia ter 2 filhos. Boa parte do episódio é construído pra gente imaginar que o Jonathan tem os poderes. Não só pelo porte físico dele, atlético, mas também pela referência aos quadrinhos. O Jonathan sempre foi um filho do Superman nos quadrinhos que tinha poderes. Nesse caso, somos surpreendidos com a revelação de que Jordan tem os poderes. E ele consegue usar o raio de calor. Ele utiliza o raio de calor de maneira inconsciente no momento que ele está perturbado, tentando ajudar o irmão. Após isso, também é revelado que antes foi ele que protegeu o irmão no acidente na fazenda. A cena da revelação de Clark para os filhos é muito boa, demonstrando claramente ali a fraqueza do Clark enquanto ser humano. Ele é um ser humano como todos nós.
Ele tinha acabado de ser demitido, ele tinha acabado de perder a mãe, ele estava completamente arrasado e os filhos não foram compreensivos. Sim, eles ficam bem chateados e o Clark precisa resolver mais um problema, lembrando mais uma vez da humanidade do super-herói mais poderoso de todos. Uma cena muito bonita, ele desabafa com Lois. Então, ao mesmo tempo que ele está ali arrasado, conversando com ela sobre como ele é ruim enquanto pai, e a Lois tenta exemplificar para ele que sim, você é humano, você está sofrendo porque você é humano, ele tem a super adição dele e houve mais um problema de reator. Ali é um símbolo claro de como esse seriado vai mexer com o espírito clássico do Superman. Ele tanto transtornado, chateado, mas ainda assim cuidando do planeta todo. É então que temos o grande embate do episódio, quando o Superman é atraído até um reator e é confrontado por uma pessoa que claramente sabe os pontos fracos dele e o tipo dos poderes que ele tem, inclusive o nome kryptoniano dele, Kal-El. Então ele tem um embate com uma figura de armadura muito poderosa, resistente tanto ao sopro de gelo quanto à visão de calor. Detalhe, a visão de calor do Superman voltou a ser vermelha, porque se você lembrar, em Supergirl ela era azul, aqui ela já voltou a ser vermelha, como um clássico do Superman. Não conseguiu superar esse adversário e quase sendo morto por uma adaga de kryptonita, ele mais uma vez se fere, mas ele consegue voltar desperto pela preocupação que ele teve com o incidente dos filhos, que Lois comunicou para ele. É então revelado para a família que Jonathan não tinha poderes e sim Jordan, o que desperta ainda mais o momento familiar deles e a preocupação do Clark em ser um bom pai, sabendo de todos os problemas que o Jordan passa e ainda ter esse fardo para carregar. Então, no final do episódio, somos levados a descobrir quem usava a armadura. Sim, é Luthor. Sim, muitas e muitas vezes Lex Luthor já confrontou os heróis nos quadrinhos utilizando exatamente uma armadura baseada em fontes de radiação e kryptonita para conseguir lutar com o herói. Aqui, mais uma vez acontece isso. A surpresa não é essa. A surpresa é exatamente o Lex por trás da armadura. É surpreendido pelo fato de não ser Jon Cryer dentro da armadura, e sim outro Luthor. Quem é esse Luthor? Esse Luthor é interpretado pelo ator Ole Parks. As informações prévias dizem que ele faz um Lex Luthor, mas isso não é garantido. Ou pode ser que ele seja simplesmente um Lex Luthor Jr. Perceba que no final do episódio ele é chamado apenas de Luthor. É aí que vem meu comentário em relação dessa série com a CW. Tudo indica que esse seriado ele não se passa no tempo presente. E a utilização do Injustice na cena do Jordan era mais ou menos como uma brincadeira, ou poderia ser mesmo um videogame retrô. Após a crise das Infinitas Terras, logo no primeiro episódio de Superman, a gente descobre que o ator Jon Cryer continua sendo o Lex e ele voltou e confrontou a Supergirl logo nesse primeiro episódio. As explicações são bem simples. Ou esse é um Lex de uma terra diferente, que é o mais provável, afinal, o CW já apresentou as questões das multiterras, e depois das crises infinitas terras. Eles mantiveram isso, a única diferença é que eles juntaram os mundos, mas sim, continuam existindo outras terras. Então pode ser que esse Lex simplesmente seja um Lex de uma outra terra, ou seja um Lex descendente do Lex Luthor do Jon Cryer. Durante a crise das infinitas terras, não foi mostrada a idade final de Jonathan e Jordan. Então, quando eles são apresentados na ligação da Lois, não é mostrada a idade deles. Então, pode ser que sim, na crise das infinitas terras não tenha só criado o Jordan, mas também tem envelhecido eles, criando um passado diferente para o Superman, como aconteceu com os outros heróis. Então, pode ser sim que esse seriado se passe no tempo presente. Mas eu não acredito. Eu acho que esse seriado se passa um pouco no futuro, à frente dos outros seriados da CW, no momento. Nada foi confirmado pela CW ainda, e pouquíssimas informações de interações com os outros seriados da CW foram mostradas. O único crossover que estava confirmado para esse seriado era justamente com Batwoman, antes de ter a troca de atriz. Então esse crossover foi cancelado, então agora a gente não sabe. Existe um rumor de que John Diggle pode aparecer nesse seriado, mas também não está confirmado. Provavelmente, se ele aparecer, é nesse episódio que a gente vai descobrir em que momento se passa o seriado de Superman e Lois. Então, não quer perder nada? Se inscreve no canal que a gente vai falar muito desse seriado e de tantos outros. Tanto do Doramas quanto Marvel como WandaVision. Então, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar a gente e não perde nada. Esse é o Fac Nerd. Valeu!